Olá, senhores, bora para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só, uma espira metálica circular homogênea e de espessura constante é ligada com fios ideais pelos pontos A e B a um gerador também ideal que mantém uma DDP constante de 12 volts entre esses pontos. Nessas condições, o trecho AB da espira é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade, que ele vai chamar aí de IAB, que é igual a 6 amperes. E o trecho ACB é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade, que ele chama de IABC, conforme a figura. Calcule, no item A, as resistências elétricas RA e B e RACB em ohms dos trechos AB e ACB da espira para nós. Percebo que aqui, só fazendo uma correção, né? A corrente ele realmente está chamando de ACB e não ABC, tá? Como aqui na figura para nós, tudo bem? Respeitando a sequência dos pontos ACB, o que não vai mudar para nós em nada a nossa resolução. Então vamos lá. No item A, olha o que a gente vai poder fazer primeiro. Percebam que, de um lado, nós temos o ponto A ligado na maior placa do nosso gerador. Tá vendo aqui? Isso significa que este maior potencial, ele se apresenta aqui no nosso ponto A. Por outro lado, a gente percebe que a menor placa do nosso gerador está ligada lá no outro polo, no outro ponto, né? Que é o nosso ponto B. E esse ponto representa o menor potencial da placa. O que nós percebemos é que a diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo vale 12 volts. E como tanto o ponto A como o ponto B estão ligados nesses polos, positivo e negativo, nós podemos falar que todo mundo que está ligado entre A e B tem uma diferença de potencial de 12 volts. Portanto, trabalhando aqui no fio AB, olha o que nós vamos ter. U é igual a R vezes I, certo? Aqui a gente vai falar que a DDP entre A e B é igual à resistência elétrica do fio AB vezes a corrente que passa nesse fio, que ele chama de IAB. Essa DDP nós acabamos de descobrir que vale 12 volts, porque elas estão ligadas diretamente nos terminais da pilha, da bateria, do nosso gerador, né? Da nossa fonte de tensão. A resistência RAB é o que nós queremos calcular. E a corrente IAB, ele deu no texto para nós, ó, falou que vale 6 amperes. Portanto, esse 6 que está multiplicando passa dividindo, a gente descobre que a resistência desse fio AB é 12 dividido por 6, que vale 12 ohms para nós. Belezura? Agora, e para encontrar a resistência do fio ACB, do outro trecho dessa espira circular? Bom, para esse outro trecho da espira circular, senhores, nós sabemos que um ângulo total girando aqui, ele vale 360 graus, né? Se só entre A e B já tem 60 graus, é porque de A até B, passando pelo ponto C aqui, ó, nós vamos ter um ângulo de 300 graus, né? Perceba que esse ângulo, ele é 5 vezes o ângulo do fio menor. E aí, olha que interessante. Isso aqui nós vamos mostrar no desenho para vocês aqui agora. Olha só que bacaninho. Vou trazer o meu compasso aqui. Vamos posicionar esse compasso aqui. Eu vou colocar ele no ponto B. Vamos só direcionar aqui no ponto B. E eu vou colocar em amarelo essa linha. Olha só o comprimento do nosso fio AB, senhores. Vocês estão vendo que é esse arco aqui de comprimento? Esse é o comprimento do nosso fio AB. Se a gente olhar para o fio ACB, nós vamos detectar que esse comprimento, ele vai ter o mesmo comprimento ali, ó, equivalente a um ângulo de 60 graus. Uma vez aqui. Uma segunda vez aqui, tá vendo? Ó, o comprimento de novo aqui. Mais um pedacinho aqui. Isso tudo aproximado, obviamente, tá? Um quarto pedaço agora. E por último, um quinto e último pedacinho. Então vocês vão perceber que o comprimento dessa circunferência, indo pelo lado ACB, equivale a 1, 2, 3, 4 e 5 vezes o comprimento entre o fio AB. E olha que bacana. Se a gente lembrar da segunda lei de Ohm, nós sabemos que a resistência elétrica de um fio pode ser calculada dessa forma. Ó. É a resistividade vezes o comprimento dividido pela área.
Perceba que ele fala para nós que é uma espira metálica circular e homogênea, né? Os dois pedaços é feito do mesmo material, é homogêneo, portanto, esse ρ é constante para nós. De espessura constante significa que em qualquer ponto a área também tem o mesmo valor. Então, a única coisa que muda é o comprimento do fio, né? Enquanto o comprimento é L, vamos colocar aqui, ó, o outro, esse comprimento, ele vale 5 vezes L, né? A gente percebe que é um pedaço 5 vezes maior. E olha cá, se a gente aumenta o comprimento em 5 vezes, como é diretamente proporcional à resistência, essa resistência também vai ficar 5 vezes. Isto significa que a resistência no fio ACB é 5 vezes a resistência naquele fio AB. Ou seja, 5 vezes 2, a gente descobre que a resistência nesse fio vale 10 ohms para nós aqui. Beleza, senhores? Aí, indo para o item B, vamos fazer o item B aqui embaixo, ó. No item B, ele quer que a gente calcule a potência elétrica em watts dissipada pela espira. Meninos, aqui vocês vão ter uma série de maneiras de poder calcular essa potência, tá? Você pode achar teu R equivalente, por exemplo, e aí você fazer um por, já que você tem a DDP, 12 volts, e o R equivalente que você encontraria. É uma maneira. Uma outra maneira é como você conhece a DDP em cada fio, 12 volts, e agora você conhece a resistência de cada um deles, você pode fazer um por individual para cada um, e aí soma as potências dos dois fios, você vai ter a potência total da espira. Eu vou fazer de uma outra forma, então, olha só que bacana. Sabendo que a corrente IAB, ela vale 6 amperes, e que a resistência do fio AB, ó, é 5 vezes menor que a resistência do fio ACB, a gente sabe que quanto maior a resistência, menor a corrente, certo? Então, a corrente ela é inversamente proporcional à nossa resistência. Se no comprimento L, que eu tenho uma resistência R, a corrente vale 6, num fio que eu tenho comprimento 5 vezes L, ou seja, que a resistência é 5 vezes maior, a corrente tem que ser 5 vezes menor. Então, essa corrente aqui, ó, vai ser o 6 dividido por 5, ou seja, a gente descobre que a corrente ACB, ela vale 1,2 amperes, certo? Por que mesmo? Porque a resistência desse fio aqui, ó, de ACB, ele é 5 vezes maior que a resistência de AB. Então, a corrente tem que ser 5 vezes menor comparado com a corrente do fio AB. E isso mostra para nós que a nossa corrente total aqui, ó, ela vale 6 mais 1,2, ela vale um total de 7,2 amperes. E aí, moçadinha, para vocês acharem a potência total na espira, vocês vão poder calcular a potência da bateria, já que ele garante para nós que é um gerador ideal. Então, aqui, a potência total da espira é a potência total da bateria. Eu posso aplicar o π. Vai ser a corrente total, que vale 7,2 amperes, vezes a DDP total, que vale 12 volts. A hora que você faz essa continha, vocês vão chegar aqui, essa potência total dissipada pela espira vale 86,4 watts para nós. Porém, meninos, eu recomendo que você tente fazer esse exercício, principalmente esse item B, calculando das outras maneiras, tá? Calcula a potência individual aí em cada fio e soma. Acha o R equivalente e calcula a potência total para vocês. Vocês vão perceber que dá sempre o mesmo resultado. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.